O programa Memórias Botucatu está aqui na cidade de Itatinga e vai contar para você, telespectador, como que é a vida, o cotidiano dos monges. E nós estamos aqui na Capela de Abadia de Nossa Senhora Assunção e viemos contar essa história para vocês. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente. Estamos aqui com o Dom Luiz Alberto, meu xará, também Luiz Alberto, que é o abade, né, desta abadia, e vai falar um pouquinho para nós sobre a origem desse mosteiro. Onde surgiu? Qual é o país, Dom Luiz? Sim. Primeiro, talvez seria importante falar na origem religiosa. Nós somos monges da ordem cisterciense, ordem monástica, segue a regra de São Bento. Essa ordem começou na Europa no final do século XI, em 1098, na região da Borgonha, na França, no mosteiro de Cister. E essa ordem, esse mosteiro teve um florescimento muito grande, fundou muitas casas, transformou-se numa ordem religiosa, quem sabe a mais importante da época, e se expandiu, né, pela Europa, fundou uma casa na Alemanha, que em seguida fundou muitas outras, e a nossa casa, na verdade, é a continuação do mosteiro de Harderhausen, que é uma neta, filha de uma filha do mosteiro de Cister, na região da Westfália, na Alemanha. Essa casa, então, fundada em 1140, ela foi extinta em 1938, nós estávamos no tempo do regime nazista, que não era favorável à vida monástica, religiosa, o mosteiro estava muito pressionado e não houve mais condições de continuar a vida ali, em Harderhausen, no mosteiro. Então a abadia, os monges se dispersaram e o abade veio para o Brasil em 1939, antes da guerra, e ficou procurando aqui um lugar para uma fundação, para trazer a comunidade da Alemanha. Isso só foi possível em 1951. Dom Afonso, o abade, né, de Harderhausen, ele entrou em acordo com o arcebispo de Botucatu, Dom Trindade. Dom Henrique Golan Trindade. Dom Henrique Golan Trindade, que, vamos dizer, deu as condições para a fundação, confiou a paróquia de Itatinga aos monges, e então a Santa Sé concedeu a transferência. Todos os direitos daquela antiga abadia de Harderhausen vieram para essa casa aqui, que nós chamamos abadia de Nossa Senhora da Assunção de Harderhausen Itatinga. Aqui eu queria só um pequeno parênteses. Aqui deveria ter um abade regente que está conosco. Eu sou abade, mas sou abade emérito, abade que já exerceu a função de abade, e aqui eu não sou abade regente, eu ajudo aqui na casa, e a casa ficou mais reduzida com o passar dos anos, então não houve eleição de um novo abade. Mas graças a Deus a casa continua, tem vocações. Vocês vieram direto para o Brasil e aqui foi instalada a primeira, aqui na Itatinga, ou teve em outros lugares do país? Na verdade, o mosteiro de Cister, que começou no ano de 1098, fez muitas fundações. Como disse, uma fundação, filha de uma outra fundação de Cister,
Raderhausen veio para o Brasil em 51. Mas quando o Dom Afonso veio, o abade de Raderhausen veio para o Brasil, já estavam aqui 2 mosteiros. Uma fundação de um mosteiro da Áustria, que está no interior da Bahia, Jequitibá, e relativamente próximo daqui, na cidade de Itaporanga, veio também em 1936 uma colônia de monges da abadia de Rímero, também pelo mesmo motivo. Pressão do governo, medo de que a casa lá fosse fechada e aqui o Brasil seria o refúgio. Quando a gente fala em congregações, a gente lembra dos jesuítas, né? Os jesuítas, ele tinham uma missão, evangelizar, né? Principalmente os índios, né? E criar colégios. A gente vê que os franciscanos, né? Que são de outra ordem, são a benevolência, né? O amor ao próximo. De vocês, a abadia, o que seria? Qual é o propósito seus? Bem, então, os monges, para nós entendermos, a vida monástica é a primeira forma, a mais antiga forma de consagração religiosa que existe na igreja. Os primeiros religiosos não foram de vida assim ativa, como jesuítas ou franciscanos, foram pessoas que se retiraram em colônias de eremitas ou mosteiros, mas sempre afastados, para viver uma vida de absoluta consagração a Deus, na oração, no trabalho e no silêncio. E alguém pode perguntar, mas qual é o sentido disso? Mas se nós fomos criados para Deus, a eternidade vai ser viver diante de Deus, adorando e amando a Deus, a vida monástica antecipa isso. O monge quer viver o evangelho de maneira mais radical. Então ele tem necessidade de se afastar, não é? Viver não na comunidade, mas não quer dizer desinteressado da igreja, da comunidade cristã, ao contrário, se é para viver na proximidade com Deus, vai ter interesse por tudo aquilo que é caro a Deus. Então, mas é uma vida de adoração, de serviço a Deus, é uma vida, diria, belíssima, é inútil, mas é a inutilidade do amor, da caridade. A caridade que é a substância, né? É o motor da igreja. Agora vocês aqui em Itatinga, nesse mosteiro, nessa abadia aqui, quantas pessoas são hoje aqui, para matar nossa curiosidade? Quantos monges existem aqui atualmente? A comunidade, ela tem atualmente 5 professos solenes, incluindo a mim, que sou aqui, vamos dizer, estou ajudando aqui. São 5 professos solenes, quer dizer, de monges de profissão definitiva. E desses 5, 2 são sacerdotes, um diácono que está fora em tratamento de saúde, e um deles está estudando teologia, que não está aqui no momento. E além desses 5 professos solenes, tem um noviço, está fazendo noviciado em outro mosteiro, e tem 2 postulantes. Um está em casa, o segundo postulante, quer dizer, aquele que está iniciando a vida monástica, ele está ausente, com licença, porque o pai está com doença grave, então ele tem que atender, ajudar a família. Então, ao todo, nós seríamos
8, né? Ou seja, 8 membros da abadia. Itaporanga tem mais monges do que aqui ou não? Itaporanga é uma abadia maior, uma abadia sempre foi maior que aqui, o mosteiro é maior e a comunidade também é maior. Eu entrei na vida monástica lá em Itaporanga, mas as duas casas são muito ligadas. Eu passei aqui, antes de ser abade, eu estava aqui também como superior, como prior dessa casa, e depois estive também outros anos ajudando. Então, mas a minha comunidade de origem é a abadia de Itaporanga. A comunidade deve ter uns 20 professos solenes, mais ou menos, ao todo uns 22, 23 membros. A comunidade, antes do mosteiro ser fechado em 1938, ela tinha cerca de 30 membros. Porém, com o fechamento da casa, alguns foram para outros mosteiros. Houve a guerra, alguns ficaram prisioneiros de guerra na Rússia, outros morreram na própria campanha da Rússia. O fato é que, e outros não quiseram vir para o Brasil, né? Vieram para cá, da antiga comunidade, 8 monges. E, além disso, eles trouxeram jovens que queriam ingressar, já trouxeram jovens da Alemanha que queriam candidatos, né, da Alemanha. Então, o grupo da fundação era mais ou menos umas 11 pessoas. Uma curiosidade minha, o que desperta uma pessoa a ser monge? E como que é esse ingresso na comunidade de vocês? Por exemplo, o senhor, lá desde menino, nascido em qual cidade? Eu nasci em Juiz de Fora, meu pai era militar, mas nós não temos laço. Eu entrei para o mosteiro com 28 anos, eu já trabalhava, tinha profissão. A sua pergunta, o começo da pergunta, o que faz uma pessoa ser monge? Então, essencialmente, é uma coisa que não é humana, é um chamado de Deus, é uma vocação. Vocação não é algo que alguém, pelo menos uma vocação que se crê autêntica, não é algo criado pela pessoa. Isso não é bastante, por mais boa vontade que se tenha, para viver no mosteiro fielmente, perseverar até a morte, é necessário a graça da vocação. Então Deus dá essa graça, chama alguns, como chama alguns para outros tipos de vocação, né? Mas é importante que não é uma iniciativa humana. Eu diria que quem tem a vocação monástica está feliz no mosteiro e não gostaria de viver em outro lugar, porque tem a graça para viver ali. Deus dá as disposições, dá as forças e a alegria de viver, né, no mosteiro. A vida monástica pode parecer difícil para quem não tem vocação, mas para um monge seria difícil viver fora do mosteiro, assim como alguém que se realiza no mundo, na família, na profissão, também não seria feliz deixando tudo de maneira assim, temerária, e vir para o mosteiro não ia ser feliz. O monge pode fazer consagração ou não? Bem, vamos distinguir. Nós somos o monge, quer dizer, nós somos religiosos. Existem religiosos que são sacerdotes, que têm consagração religiosa. Agora existe, quer dizer, o padre, como se diz, assim, em geral,
O padre se refere em primeiro lugar, vamos dizer, ao padre que está no serviço com o povo, nas paróquias, e normalmente esses padres não são religiosos, pertencem ao clero da diocese. Cada diocese tem seu clero, o bispo ordena os seus seminaristas, né? Tem o seu presbitério, os seus sacerdotes, que o ajudam no cuidado pastoral da sua diocese. E nós estamos à parte disso, nós não pertencemos, religiosos, quais monges ou não pertencem à diocese. Agora, existem religiosos de vida ativa e de vida, vamos dizer, mais contemplativa. A nossa ordem, aqui pelo menos o mosteiro, tem uma orientação contemplativa. Nós não temos trabalho pastoral externo, ainda que venham aqui para o mosteiro, para a confissão, para a direção espiritual, venham rezar conosco, venham assistir nossas missas, rezar o ofício divino conosco. Então essa é a nossa dimensão pastoral, mas nós não saímos daqui para fazer trabalhos fora, não atendemos paróquias. Existem religiosos, como franciscanos, jesuítas, que além de viverem a sua dimensão de consagração a Deus como religiosos, eles assumem trabalhos na igreja. Um jovem comum que queira entrar aqui no mosteiro, como que deve proceder? Hoje, normalmente, é tudo pela internet. Quando eu entrei no mosteiro, se escrevia uma carta, e havia uma resposta, e havia um contato epistolar. Isso hoje é substituído pela internet, mesmo porque, normalmente, os mosteiros têm site e o candidato à vida religiosa, o vocacionado, vai encontrar toda a informação ali. Mas a informação não substitui a vida. Então há um momento em que o responsável pelas vocações do mosteiro convida o jovem para vir aqui conhecer, e desse primeiro contato se vê, se avalia melhor se o jovem tem vocação, se não tem. Se tem vocação, ou se dá sinais de vocação, que é um processo também de discernimento, se dá sinais de vocação, então ele vai voltar 1 ou 2 vezes, até que nós aqui exigimos uma experiência, depois na clausura, viver nossa vida integralmente, estar no nosso ritmo de vida, e aí, para o discernimento do candidato, ele mesmo tomar a sua decisão, e nós fazemos um juízo sobre a autenticidade da vocação do jovem. E, além disso, nós também pedimos sempre uma avaliação psicológica. Não é para mandamos para uma psicóloga, não é para a psicóloga dizer se tem vocação ou não, porque isso não é matéria de avaliação psicológica. A graça da vocação não é mensurável por um teste, mas se a personalidade é compatível com o nosso estilo de vida. Eu vi ali uma sala da clausura, e o senhor tocou num assunto sobre clausura, até uma curiosidade. Como que vive eternamente em oração ali, não tem contato com o povo? Como que vive um monge na clausura? Vamos dizer, toda a casa religiosa, não só os mosteiros, eles têm uma parte da casa que é reservada só para os religiosos. No caso da clausura monástica, ela é um pouco mais estrita. Só excepcionalmente se entra na clausura. A clausura não é uma sala, quer dizer, todo o ambiente em que os monges vivem, ali é a clausura. Então, toda a porta que dá para esse ambiente, nós colocamos uma plaquinha para se saber que ali é o limite. Tanto para nós, monges, sabemos que quando não estamos na clausura, quanto as pessoas de fora verem que aquele espaço é dedicado exclusivamente aos religiosos. Na clausura nós vivemos o que é a nossa vida, uma vida de oração e trabalho e leitura. E leitura não leitura de erudição, para ter cultura,
mas leitura e meditação da palavra de Deus, sobretudo da Escritura, e de livros que apresentem, que traduzam para nós também o Evangelho, livros de espiritualidade, livros de espiritualidade monástica. Então, nosso dia ele é dividido nessas 3 atividades. Nós rezamos no coro, na igreja, cantamos o ofício divino 7 vezes por dia. Além disso, temos a missa, todo dia, a missa conventual. Nós temos 2 tempos fortes de oração pessoal e leitura, da manhã e à tarde, que deve dar, esses 2 blocos, né, da manhã e da tarde, deve dar mais ou menos umas 3 horas. Trazemos salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Quando virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara a sua voz. Vamos dizer, a clausura é o nosso ambiente. Nem todo o ambiente do mosteiro é clausura. Por exemplo, o pomar, a lavanderia, esses ambientes são reservados para nós, mas não são estritamente a clausura. Mesmo nós temos um bosque que nós chamamos clausura externa, é um bosque reservado para nós, em que nós podemos estar ali rezando em silêncio, etc. Então, mas a clausura não é algo absoluto, não é? Tanto é possível, por exemplo, um concerto, um médico, uma enfermeira, um enfermeiro podem entrar na clausura se houver necessidade, como nós também, se temos que ir ao médico, fazer uma compra. Imagina como é que a administração do mosteiro vai funcionar se o administrador, o celeireiro do mosteiro nunca pode fazer uma compra, nunca pode ir a um banco, né? Não é possível. Com toda essa meditação, esse voltar a Deus, o senhor se sente bem próximo a Ele ou não? Eu diria que eu pelo menos tenho o desejo de estar bem próximo de Deus, procuro me orientar para isso dentro da minha fragilidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Que aqui é uma fazenda. E qual que é a atividade de vocês aqui? O que vocês fazem, o cotidiano do dia a dia? No começo, a comunidade se ocupava muito de trabalhos na fazenda. Mais tarde, criação de gado, havia suínos e aves, essa coisa que era comum fazenda. Hoje nem essas atividades elas requerem uma escala maior. A maioria das comunidades monásticas que tem propriedade rural não se dedica mais a isso, porque há quem faça essas atividades com mais eficiência. Então, mas nós procuramos, assim, nosso trabalho, nós mantemos a casa sozinhos, desde limpeza, cozinha. Esse é o irmão Edmundo. Ele é o irmão mais idoso e responsável, junto com outros, pela limpeza do local. Ao contrário de que muitos pensam que a clausura seria o lugar onde eles vivem em intensa oração, que sai de lá somente para a refeição,
Isso não é verdade, pelo contrário, o local é muito agradável, limpíssimo. Ali eles se relacionam, preparam suas refeições, limpeza e oram bastante. É bom observar que entram somente nesse local pessoas que o abade autoriza. O acesso é restrito para mulheres. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Vinde exultemos de alegria no Senhor. E também trabalhos de de ordem intelectual, cuidar da biblioteca, da escritura do mosteiro, de divulgação do mosteiro, trabalhos de espiritualidade. Nós costumamos botar pequenas meditações na nossa página da internet, temas para textos de reflexão. Então os trabalhos são muito variados. Aclamemos o rochedo que nos salva, no seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que alturas das montanhas. Mais recentemente, nós fazemos tudo em casa, inclusive cozinha, etc. Mais recentemente, uns 10 anos para cá, nós começamos um artesanato de doces. E não é a nossa principal atividade, não é a principal fonte de renda, mas aos poucos ela vai se consolidando, porque é um doce, vamos dizer, uma receita exclusiva, foi concebido com um produto assim, vamos dizer, de muita qualidade, né, que é para presente, etc. É uma receita milenar lá. Não chega tanto, não. Era uma receita de família antiga, assim, que não é exclusiva, e que agora está, um dos monges dessa família, trouxe a receita e agora ela está aqui com os monges, né? Tá aí, o Dom Luiz vai abrir a porta do mosteiro, da abadia aqui pra gente conhecer um pouquinho mais dessa história, como eles vivem, qual é o seu cotidiano. Onde estamos agora é na cozinha. Como vocês podem observar, é limpíssima e tem toda uma estrutura para satisfazerem as suas necessidades. Quando vi aquelas frutas ali, fruta do conde, banana e outras, todas madurinhas, e elas são todas ali produzidas e colhidas na propriedade deles mesmos. Esse quem você está vendo é o irmão Antônio, ele é postulante ainda. Postulante é aquele que está passando por um período ali, para ver se realmente é aquilo que quer. E ele segue estritamente todas as normas da abadia. Ele é responsável em fazer e assar esses pão que vocês estão vendo. Que delícia, que delícia. Vocês não têm ideia. O cheirinho, então, é maravilhoso. Agora, o que me chamou a atenção foi esse coador de pano. Olha, gente, o tamanho desse coador, enorme. Esse quem estamos vendo aí é o abade maior Dom Luiz Alberto.
ele é o responsável em fabricar essas caixas que estamos vendo aí e que acondicionam deliciosos doces. Minuciosamente ele pinta uma a uma com uma paciência de Jó. Essas caixas acondicionam o maior produto que eles fabricam: éclates de nozes, produzido artesanalmente, que por sinal é uma receita de família. Perguntei a ele se pode nos passar a receita. Com a tranquilidade de monge, disse: o segredo está guardado às 7 chaves. Eles têm o dia dividido entre o trabalho e oração. Os trabalhos da casa são os mais diversos. Além do laticínio e da cozinha, a limpeza e conservação da casa, também fazem jardinagem, horta, apicultura e etc., como outros de natureza mais intelectual. Muito importante é o desejo de uma autêntica comunhão fraterna, com a divisão dos trabalhos e responsabilidades, num clima de simplicidade, silêncio e oração. A tarefa fundamental do monge, a busca de Deus. A consagração do monge ao serviço e ao louvor de Deus no interior do mosteiro é o principal contributo que presta à igreja. Conforme o Concílio Vaticano II, faz parte desse serviço a celebração diária da Eucaristia e do serviço divino, que reúne todas as comunidades várias vezes por dia na igreja. A imagem em que eu estou trabalhando, pintando uma caixa, dando retoques, uma caixa de madeira, diz respeito aqui a um dos trabalhos nossos da abadia, que é a confecção de um doce, de uma receita nossa, aqui, exclusiva do mosteiro. E é um dos trabalhos, um dos meios que nós temos de ter algum recurso, além de outras fontes de recursos, também nós fazemos esse doce. E então ele compreende essa atividade, a confecção do doce, nós fazemos aqui mesmo, é um doce à base de nozes, mas esse doce vai em embalagens. O doce está aqui, estou mostrando com o meu indicador, mas ele vai em 2 tipos de embalagem. Nessas caixas pintadas, são de madeira mesmo, são decoradas, depois vão com fita, papel celofane. Tem outro tipo de embalagem mais simples, caixas menores são de papel Paraná, também uma caixa decorada. As pessoas que conhecem o mosteiro procuram muito esse doce, mesmo fora daqui de Itatinga, fora da região. Às vezes nós temos que mandar para o SEDEX, para o Rio, para São Paulo, ou para outros lugares, porque também a nossa página se anuncia isso. E tem pessoas que se interessam e encomendam os doces. Agora me diga uma coisa, pode-se falar a receita desse doce ou é um segredo às 7 chaves? Essa é uma receita só nossa, então nós não divulgamos a receita. Nós dizemos, como está no rótulo, os componentes principais, nozes, leite e ovos, mas a receita é só nossa. E agora vocês não vendem só para Itatinga e região, vocês vendem para o Brasil inteiro, que a gente tem notícias, né? Através da internet pode se vender para o Brasil inteiro. Através da internet pode se vender para o Brasil inteiro. E pelo que a gente sabe, já experimentou, é um doce maravilhoso. Vocês que estão aí do outro lado das câmeras, olha, vale a pena experimentar. O senhor pode deixar o telefone para que as pessoas entrem em contato com vocês, o e-mail? É mais fácil localizar a nossa página, mosteiroitatinga.org.br. Ali tem todas as informações. mosteiroitatinga.org.br. Para quem não acessa a internet, nosso telefone é 14 3848 1102. Matando uma curiosidade, é o senhor só que faz lá no mosteiro de Itaporanga? É a mesma receita ou é o senhor que faz para lá também? Não, o mosteiro de Itaporanga na verdade não faz, é só nós que fazemos aqui. Então essa daqui é exclusividade da cidade de Itatinga? É, exclusividade aqui da nossa abadia.
Agora o senhor tem mais outras curiosidades para nos mostrar além do doce, né? Quais seriam essas? Sim. A pergunta a respeito da marcação das portas, e é um costume que veio da Alemanha. O nosso mosteiro tem origem na Alemanha. Então, no dia de Reis, ou no dia da Epifania, corretamente, do ponto de vista litúrgico, Epifania, na festa da Epifania, nós fazemos a bênção da casa, invocando os três magos, os três, antigamente falados, reis magos, cujas iniciais são C, B e M, que é um costume alemão. Em alemão se pode escrever Caspar com C. Gaspar, Baltazar, Melchior, M e Baltazar. Mas isso em latim significa Christus, C, mansionem, quer dizer, a casa, B, benedicat, Cristo abençoa a casa. Vamos mostrar então lá para matar a curiosidade do nosso telespectador? Aonde está gravado isso? Vamos lá. Vamos lá. E o irmão Antônio vai mostrar as iniciais aqui. Em todas as portas aqui da abadia tem essa marcação, né, irmão Antônio? Por quê? Também consta no ritual romano antigo. E o 2, 0, 1 e 4 é o ano corrente. E o C, como foi dito, Christum mansionem benedicat. Cristo abençoe essa casa. E forma os 3 nomes dos Reis Magos. Isso é mudado mensalmente ou diariamente? Sempre no dia 6 de janeiro. Ah, sempre no dia dos Reis Magos. Sim, é uma vez por ano. Uma vez por ano. Nós temos 2 sinos que ajudam a marcar os momentos importantes do dia da comunidade. Essa sineta está na parede, ela é tocada toda madrugada para despertar a comunidade para a oração. Então às 4h15 se toca esse sino, muitas badaladas, devagar, para permitir que todos despertem e cheguem a tempo para a oração. Posso falar? O sino que nós estamos ouvindo, agora são 16 horas, é o sino que se toca no campanário da igreja, na pequena torre da igreja, para indicar que terminou o trabalho vespertino. Então, às 16 horas nós encerramos o tempo de trabalho da tarde e aí nos preparamos para a oração, para os momentos agora de silêncio, recolhimento, leitura e oração pessoal, depois o ofício divino. Bom, este é o refeitório do mosteiro, é o lugar onde nós fazemos as refeições 3 vezes ao dia, né? O de jejum, logo depois da missa, o almoço e o jantar. E aqui no centro se senta o prior, o subprior ao lado, e a comunidade. E sempre antes e depois das refeições temos uma oração, ou um miserério, o Salmo 50, nos dias de penitência, que se rezam aqui também, ou indo para a igreja. Esta é a parte do mosteiro que se denomina claustro. É o centro do mosteiro. Aqui todas as partes importantes do mosteiro dão para esse pátio quadrado. E aqui é sobretudo um lugar de oração, se deve guardar silêncio nesse ambiente. Ele está ao claustro, estão conectadas à igreja, o refeitório, a biblioteca, também a sala capitular. São os principais ambientes da vida regular de um monge. Algumas cogulas, elas são a veste do monge, a veste oficial do monge, podemos dizer assim, se veste por cima do hábito, que é essa túnica e escapulário preto. Por cima é uma grande túnica com uma manga muito grande, se usa sempre no ofício. E no caso da ordem cisterciense também, aqueles que ajudam na missa, os monges que ajudam na missa também estão de cogula. A nossa abadia, ela é a continuação da abadia de Raderhausen, na Alemanha, e a porta do dormitório, quer dizer, o lugar onde se sobe para as celas onde dormem os monges, tem uma inscrição em latim: fuge, quiesce, tace, foge, repousa e cala.
Isso é tirado de um antigo dito dos monges e é por assim dizer, quase que um lema que vale para toda a vida monástica autêntica. É o retiro, o repouso no sentido de paz interior, paz em Deus, e o calar, estar afastado das divagações, das palavras vãs, e guardar-se, manter-se recolhido. Essa sala do capítulo, nós chamamos sala do capítulo porque todo dia de manhã é lida nesse móvel, né, que se chama antepêndium, uma estante, um capítulo da regra de São Bento, que é a regra que os monges vivem, né? Bom, aqui tem um quadro com uma foto de Dom Alfonso Roen, que era o abade de Heidenhausen na Alemanha, e ele que conseguiu transferir a abadia para o Brasil. Este é o primeiro abade, podemos dizer, depois da transferência para o Brasil, depois que Dom Alfonso Roen voltou para a Alemanha. O nome dele é Dom Roberto Fluck. Ele faleceu em 77. Bom, essa é a sacristia do mosteiro, é o lugar onde se guardam os paramentos litúrgicos, as roupas, né, podemos dizer assim, que os padres e os acólitos, os servidores usam na missa e para as outras funções litúrgicas. Nesses armários se guardam tudo o que precisa para a missa, para as cerimônias do mosteiro. Cálices, patenas, tudo que precisa para as orações e funções litúrgicas estão nessa sala. Essa é a biblioteca do mosteiro, nós chamamos Biblioteca São Bernardo, tem o quadro, um crayon retratando São Bernardo. Aqui nós temos, sobretudo, espiritualidade monástica, teologia, filosofia, mas um pouco de tudo, de literatura, de outros assuntos, de cultura geral. O mosteiro tem cerca de 40 mil volumes, contando a sala de cima, onde estão periódicos, dicionários e obras de referência. Essa biblioteca não é aberta ao público, é só para uso da comunidade monástica. Então aqui nós temos material para estudo, para meditação, reflexão, enfim, consultas de cultura geral. Temos o suficiente. Bom, esse é um saltério do antigo breviário cisterciense. Assim. Aqui temos os salmos em latim, a melodia das antífonas. A antífona é cantada sempre antes e depois de cada salmo. Ela explica o salmo, traz o salmo um sentido diante da festa que está se celebrando. Ou mesmo ela é um resumo do salmo, né? Assim, ela anuncia o que o salmo vai dizer. E aqui nós temos também os hinos com as melodias, e nós usamos esse livro, né, o saltério e o antifonário, nas vésperas de domingo e nas vésperas de solenidades. Bom, este é uma pequena capela de Nossa Senhora. Temos um ícone antigo, um ícone russo antigo, que nós recebemos de presente de um amigo, e foi colocado na capela solenemente no dia 1º de janeiro desse ano, 2014, na solenidade da Santa Mãe de Deus. Bom, essa é a imagem que nós chamamos, e já é uma tradição que vinha desde quando o mosteiro estava na Alemanha, Nossa Senhora, Mãe de Heidenhausen. Ela ficava na antiga igreja do mosteiro de Heidenhausen, na Alemanha. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa abadia, nesse mosteiro, foi justamente aquela que eu vou pedir para o Moacir que mostre aquela cruzinha lá em cima, que vocês estão vendo. Quando aquela cruz está lá em cima, é sinal que eles estão em oração, estão em clausura, eles não podem atender. E nesse momento ela vai descer essa cruz aqui, e a gente, quando a população chega aqui, ela simplesmente toca o sino lá dentro, e algum
dos monges, alguns do Frei, vêm atender, como está fazendo o Antônio nesse momento. E nesse momento o Antônio ouviu o sino. Bacana essa criatividade suas aqui, Antônio. Sim, pode dizer que é uma campainha antiga, né? Não é digital, é analógica. E sempre foi assim em todos os mosteiros que você conhece ou não? Não, imagino que não. Mas provavelmente muitas casas religiosas usam ainda um sininho como campainha, né? Bom, essa é a fachada do mosteiro e a entrada. E contígua à entrada nós temos aqui um pedaço do jardim. E já anexo ao jardim temos os bosques. Podemos dizer que são 3 bosques diferentes em 3 lugares diferentes. Na tradição monástica, os bosques são importantes porque possibilitam um ambiente de silêncio, de recolhimento. Um monge pode sair, caminhar, andar sozinho num bom espaço, né? Ficar sozinho, em contato com a natureza. Isso é muito importante na tradição monástica porque também é um lugar de oração. Este é o mosteiro, a abadia de Nossa Senhora da Assunção de Harderhaus em Itatinga. E o mosteiro é um prédio que é sempre ligado à igreja, ligado ao claustro, né, como também foi filmado, fica no centro. E a São Bento pede na regra que tudo que o monge precise fazer esteja dentro do mosteiro ou muito próximo do mosteiro, para que o monge não precise sair do mosteiro. Então, aqui é o lugar que nós dormimos, que nós vivemos, que nós rezamos, onde se celebra a missa, onde se celebra todas as funções litúrgicas. E só num caso de exceção, nós saímos do mosteiro. Essa é a entrada da nossa igreja. Se eu não me engano, ela foi construída junto com o mosteiro em 51 e consagrada por volta do ano 2000, entre 2000 e 2001. Nós temos missas todos os dias, nos dias feriais, de segunda a sexta, às 7 da manhã, e aos domingos, e grandes solenidades, né, dias santificados, às 8 da manhã. Bom, este é o nosso cemitério, que ele também é anexo à abadia, dentro do terreno da abadia. E como é natural, o monge que vive toda a sua vida no mosteiro, morrendo também, de certa forma, continua no mosteiro, né, ligado ao mosteiro. Por isso o cemitério é sempre próximo do mosteiro. Bom, esses são os túmulos de alguns monges deste mosteiro que morreram no Brasil, inclusive o túmulo de Dom Roberto Fluch, o segundo abade aqui no Brasil. Bom, este é o bosque da Casa São Libório e a própria Casa São Libório. Essa é a casa, uma antiga casa da Chácara São João, que era nesse lugar, que depois foi vendida para os monges, eu acredito que com o auxílio de Dom Henrique. Bom, essa é a fachada do mosteiro e a entrada. E contigo a entrada. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.